Pessoal, a convulsão ela tem tipos também, né? O que são esses tipos de convulsão? Nós temos convulsões que elas podem ser descritas das seguintes formas. Crises epiléticas, né? São convulsões que não têm gatilho aparente, ou seja, não são provocadas, né? Ocorrem duas ou mais vezes. Uma única convulsão não é considerada epilepsia. As crises epiléticas são chamadas de transtorno convulsivo ou epilepsia. As causas das crises epiléticas são frequentemente desconhecidas, chamada epilepsia idiopática, mas elas podem ser causadas por vários distúrbios cerebrais, como anomalias estruturais, acidentes vasculares cerebrais ou tumores. Nesses casos, levam à designação da epilepsia sintomática. A epilepsia sintomática é mais comum entre recém-nascidos e pessoas mais idosas. O que é isso? Pessoal, quando você tem a crise convulsiva através da epilepsia, é porque você já tem uma doença de base que vai fazer você desencadear a crise convulsiva. Exemplo, você tem um problema na cabeça, um tumor, alguma coisa, um TCE, então vai te dar crises convulsivas recorrente àqueles problemas. Onde você toma alguma medicação para fazer o controle dessa crise convulsiva. Ela não precisa de um gatilho aparente. O que é o gatilho, né? É quando ela dispara a crise convulsiva. Quando acontece a crise convulsiva, ela não precisa de algo aparente, né? Simplesmente acontece porque tem um problema de saúde. E esse problema de saúde, mesmo tratado, né, ele vai gerar essa crise convulsiva no paciente. Então, mesmo ele tratado, tem que ter esse cuidado, porque ele vai desenvolver mais vezes a crise convulsiva. Então o paciente epilético, ele é considerado que uma doença crônica que desenvolve crises convulsivas, talvez até mesmo medicado, né? Às vezes o paciente toma a medicação certinha, faz tudo certinho, mas mesmo assim ele desenvolve a crise convulsiva. Por quê? Porque ela não depende de meios externos ou de outros meios para desencadear essa crise. Simplesmente a doença crônica que já habita nesse ser, né, no ser humano, ele vai desencadear essa crise convulsiva, fazendo com que o paciente tenha essa desordem elétrica cerebral muito mais vezes do que outros pacientes, né, causando, dependendo da gravidade, né, vai causando até a falência do órgão, certo, pessoal? A crise convulsiva também, pessoal, tem ela que é não epiléticas, né, que é o segundo tipo. As não epiléticas são desencadeadas provocadas por uma doença reversível ou outro quadro clínico temporário que irrita o cérebro, como uma infecção, um traumatismo craniano, reação à medicação. Em criança, febre pode desencadear uma crise não epilética, chamada de convulsão febril. Certos transtornos mentais podem causar sintomas semelhantes a convulsões, chamadas de crises não epiléticas, psicogênicas ou psicodonvulcônicas. O que acontece, pessoal? A segunda, você já precisa de um gatilho para desencadear a crise convulsiva. Esse gatilho vai fazer da seguinte forma: você pode ter qualquer coisa, você não tem doença nenhuma patologia, mas leva uma pancada na cabeça, você vai gerar uma crise convulsiva, porque ele teve um gatilho, né? Um caso muito famoso que teve no mundo, né, em relação à crise convulsiva. Quando se lançou um desenho chamado Pokémon, tem um bichinho amarelo, né, que ele lançava um raio e a luz do raio era muito grande. E esse raio, essa luz de raio muito grande, né, fazia com que as crianças ficavam muito tempo de frente à televisão, com olhos próximos a televisões, e as televisões de alta qualidade davam flashes de luz, e isso irritava o cérebro dessas crianças e elas começavam a convulsionar. Então teve muitos casos de crises convulsivas referente a isso. Aí foram descobrir, foram investigar que a luz estava fazendo as crianças ter crises convulsivas, né? Hoje uma luz muito parecida com ela é os estrobos da viatura, né? Quando você passa perto de uma viatura de polícia, bombeiro ou SAMU, você vê aquele giroflex, aquela luz piscando. Se você fixar o olho nela por muito tempo, o seu cérebro vai entrar em curto e você vai desencadear uma crise convulsiva. Tranquilo? Perguntas?